Chegamos à quinta aula desta mentoria e eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e bons estudos. A segunda foi uma mão de estouro, bateu certo. Opa, show de bola, isso aqui é bom. Oi, Luana. Oi. Bem, oi, pessoal, boa tarde. Então, eu peguei e fiz algumas verificações. Eu fiquei com um pouco de dúvida na questão de marcação. Você marca somente, igual você falou da questão de... Como que é? De simetria. Você Sim. marca somente... quando você vai fazer o traçamento, você vai marcar o corpo e o pavio, ou você somente vai fazer a entrada a partir do momento que ele travou no corpo ou se ele rompeu o corpo? Repete a tua pergunta, por gentileza. É porque estava um barulho aqui, eu não te escutei. Volta, por favor. Ontem você comentou a respeito da marcação de simetria, certo? Sim. E você falou que tem os pontos para marcar no corpo, que é geralmente onde trava, e para fazer referência também no pavio. Você só faz a entrada de travamento no corpo ou você faz a entrada no travamento no pavio também? Não. Digamos assim, igual essa vela que está descendo aí agora. Certo. Se ela, no caso, se fosse uma simetria aqui no pavio, que tivesse uma vela de baixo, essa vela de baixo tivesse dado simetria com esse pavio, Se tivesse a possibilidade de entrada, você entraria ou não? De rompimento? Pronto, ó. Aqui, nesse caso aqui, que eu tenho a referência desse pavio aqui. Esse pavio aqui, para mim, é uma referência, porque se eu for traçar ele aqui, e ele voltou, ele entrou no movimento comprador, ele está me dizendo que nesse momento aqui ele tem comprador, nesse espaço aqui. Então, aqui é uma entrada boa para comprador. O que está acontecendo aqui, ó? Ele tem esse momento aqui, ó, de baixa. Então, por ele ter esse momento aqui de baixa, ele está me dizendo que provavelmente essa região aqui, ela tem compra. Provavelmente não, ela tem compra, porque ela voltou. Para ela ser um martelo, para ela ter essa força aqui do martelo, ela desceu, ela estava vermelha e voltou o movimento. Quando ela volta o movimento, ela está me dando uma pressão muito forte, tá? Ele está me dizendo que sim, que aqui ele tem comprador. É por isso que essa vela aqui, ela está com dificuldade para descer, ó. Porque quando ela bateu aqui, voltou. Então, assim, pavio sim também é referência. Principalmente de quando ela fecha o preço. Quando ela faz fechamento de preço, que ela trava, por exemplo, essa vela vermelha que ela desceu e travou aqui, ó. Fechou ela todinha. Ela fez uma entrega, ela entregou esse pavio, ela entregou a vela, ela fez a entrega futura desse pavio aqui. Quando ela faz esse movimento fechamento, a próxima vela ela tem que reverter. Ah, mas Luana, ela não reverteu. Não importa, ela não reverteu, mas a sua leitura tem que ser de cal, tá? Porque, assim, todos os nossos setups, ele tem aquela margem de 15% de erro. Vai acontecer de algumas leituras não baterem, tipo, de algumas leituras saírem erradas. Mas isso é por causa de ruído de 5 minutos. Então, principalmente quando a vela de 5 minutos está tendo muito pavio, acontece muito ruídos em 1 minuto. Às vezes a nossa leitura está correta, mas por ter ruído, a gente leva nós no ruído. Mas aqui é justamente, ó, ela subiu, porque aqui ela me deu uma pressão compradora. Aqui, quando ela tocou, subiu novamente a vela. Aqui ela já mostrou que não está com tanta força assim, porque se ela tivesse com muita força, ela teria voltado o movimento novamente. Mas aqui, ó, mais embaixo, que ele chegou mais embaixo, o comprador subiu. Então, tanto você pode fazer no corpo, como travar no pavio. Tá. Agora outra pergunta, relacionada a essa questão do setup que você acabou de mencionar. No caso desse pavio, que deu da vela de alta, deixou esse pavio grande e tal, passou uma vela de baixa, na segunda vela de baixa, necessariamente, de acordo com o setup que nós estamos aprendendo, essa vela de baixa, ela deveria ter basicamente travado, entregado o preço no final do pavio? Não. O que acontece é o seguinte, o movimento de leitura dela é movimento para entrega. Só que nesse momento aqui, ó, ela se depara com quem? Com esse movimento aqui de LTB. E aí a LTB, ela sobe comprador.
Por isso que ela bateu aqui. Só que aqui o que ela está mostrando? Nesse momento aqui eu tenho um comprador. Esse comprador que está defendendo aqui, ele não é tão forte assim, mas subiu o comprador, ele rejeitou a minha vela vermelha. A gente sempre vai estar estudando esse movimento aqui, ó, de rejeição e de pressão, rejeição e pressão. Se ele rejeitou a minha vela aqui, ele está me dizendo que nessa vela aqui tem entrada de comprador. Por isso que essa próxima vela subiu aqui a compra. Ela subiu a compra porque quando ela tocou nessa LTB, teve rejeição, a rejeição foi uma rejeição considerável, e a próxima vela faz um movimento de call. O movimento que ela tem que fazer para fechar preço, ele é um movimento natural que ele vai estar acontecendo de abertura e fechamento de ciclo. Nem sempre ele vai estar fechando de imediato. Por exemplo, essa vela aqui em cima, ela deixou o quê? Ela deixou uma entrega futura que foi fechada de imediato por esse candle aqui. Ela veio, fechou o movimento, certo? No entanto, que ela não tem mais entrega futura. Ela não passou, ela não fez mais nada aqui para cima. Aí, o que acontece nesse momento aqui, ó? Nesse momento aqui, essa vela aqui, ela não conseguiu nem esticar, ela não conseguiu nem subir. Mesmo essa vela aqui sendo considerada uma vela de força, porque ela tem pressão, ela tem pavio embaixo, não tem pavio em cima. E aí, o que acontece nesses casos aqui, ó, a vela, quando ela não tem mais entrega futura e ela está dominada pelos vendedores, por que ela subiu aqui, ó, para fechar esse momento aqui desse pavio todinho aqui, ó? Essa vela aqui, ela precisa ser toda fechada com o movimento verde. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Onde é que ela trava? Tá vendo aqui, ó, que ela travou certinho, ó? Sim. Ela trava certinho o movimento. Ela faz a entrega certinha, não tem para onde. Ela faz o fechamento muito bonitinho. Ela assim, iniciou o ciclo e fecha. Assim, no caso, se eu estivesse operando, certo? A hora que deu essa vela de alta, que ela veio e deixou esse pavio, eu teria dado um call. No caso... Aqui, nessa aqui um call. Não. Mais para sua esquerda. Mais para sua esquerda. Nessa grande, Eu teria dado um call, no caso, estou dizendo para a próxima vela. Deu uma vela de baixa. Na nossa leitura, no nosso setup, a próxima vela, consequentemente, seria de alta ou considera isso como um pin bar? Aqui é um pin bar. Um pin bar no meio de uma tendência, o que acontece? Eu vou estar explicando hoje as leituras do candle para vocês, tá? A gente está falando do martelo, do pin bar, do doji, do engolfo e da pinça. São os que a gente vai estar falando hoje. O que acontece nesse movimento aqui, ó? Aqui eu tenho uma vela que ela toca no movimento e volta. Só que aqui, ó, vou apagar aqui, que é para vocês poderem enxergar melhor. Por ela ser um pin bar, e o movimento dela aqui, ó, o corpo dela, o movimento dela aqui, ó, ele tá travado, ele trava aqui, ó. Ele travou aqui, certo? Aí você vai vir aqui, ó. Aqui, ó. Essa zona aqui, tá vendo as pernadas que estão descendo nela? O movimento que está descendo nela são movimento vendedor. O que acontece na maioria dos casos do pin bar, tá? Quando você está numa tendência de baixa, o meu movimento comprador, ele pega na LTA, certo? Na LTA e na LTB. Sim. Então, meu movimento aqui, ele tá aqui, ó. Meu movimento comprador, ele tá aqui. Ele tá nesse movimento aqui, ó. Bem aqui, certo? Certo. Esse é meu movimento aqui de baixo. Então, aqui, ele não tá no meio de uma simetria. Aqui, ó, se você olhar aqui pro lado, ele não tá no meio de uma simetria. Você não consegue enxergar a simetria, só com muito lá atrás. E quando você olha lá para trás, esse movimento aqui tá todo dominado por venda, certo? Por vendedor. Quando aparecer um pin bar no meio de uma tendência, ele vai dar continuidade de movimento.
Por quê? Porque a próxima entrada de comprador é mais aqui embaixo. Você segue o movimento da LTB. Se o comprador ele só entra aqui embaixo, então ainda tem isso aqui para ele andar, ó. Se ele não anda esse movimento aqui, é porque tem alguma simetria próxima aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, ele tá pelo número redondo. Aham. Aqui, ó. Então, ele trava aqui, que é o número redondo. Então, o que acontece aqui, ó, nesse pimbar? O pimbar, ele foi cortado pelo pavio. Então, ele está no meio de uma tendência, porque o próximo comprador está aqui nessa LTB e aqui embaixo no número redondo. Então, ele segue a tendência. Hoje a gente vai estar falando sobre isso. Como que funciona o movimento? Por isso que aqui não é todo movimento que faz uma vela reverter, tá? Uhum. Vocês vão ver que no movimento de continuidade, pimbar, martelo, spin top, moroboso, todos os candles têm o poder de dar continuidade e de reverter em simetria. Hoje a gente vai estar falando de alguns padrões de candles, já aproveitando aqui a deixa, tá? A gente vai falar sobre os padrões de candlestick. Só que não é falando, a gente vai ler os candlestick, tá? A gente vai falar sobre a psicologia de cada candle. E aí, o primeiro que a gente vai estar falando vai ser o martelo, tá? Quando você tem um martelo assim e assim... Nossa, que martelo feio. Quando você... Não, deixa eu fazer outro martelinho. Ô, misericórdia, que isso tá muito feio. Luana? Oi. Só para concluir aí, em relação ao pimbar, independente da cor? Independente da cor. Vou explicar isso aí para vocês. Nossa, aqui é um martelo, tá, gente? Visualiza ele como martelo. Ele tá meio torto, mas visualiza ele como martelo. Deixa eu colocar aqui. Nossa, eu não tenho centro. Pronto, esse ficou bonito. Ó, deixa eu explicar aqui para vocês como é que funciona a psicologia do martelo, tá? Todo martelo, ele tem um poder de continuação e poder de reversão. Quando que acontece uma continuação e quando que acontece uma reversão, tá? A reversão, a continuação, toda vida que ele tiver no meio de uma tendência, independente da cor, se ele é verde ou vermelho, se ele está no martelo invertido, se ele está no martelo normal, se ele tiver no meio de uma tendência, sem travar em simetria, ele vai fazer uma continuidade. A gente vai ver exemplos disso, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Quando você tem uma vela vermelha, onde o movimento aqui embaixo provoca rejeição, porque se eu tenho essa vela aqui, ela abriu o preço aqui em cima, quem abriu foi os vendedores. Aí os vendedores empurraram o preço, deixou o vendedor aqui embaixo. Quem que está aqui? Os compradores. Os compradores empurraram o preço e fecharam o movimento. Então, quem fechou aqui foi os compradores. A minha leitura do martelo é essa, tá? Abre o vendedor, fecha o comprador. Então, a gente tem uma mudança de posicionamento. O vendedor empurra o preço, mas o comprador volta ao movimento. Quando acontece a pressão, que é quando uma vela vermelha tem pavio em cima, a gente consegue uma pressão vendedora, tá? E aí, como que acontece esse movimento aqui, ó? Ela abre... Os compradores abrem o movimento, ele abre o movimento, deixa o comprador lá em cima. Quando ele chega aqui no comprador, os vendedores empurram até o fechamento do preço da vela. Então, quem acaba fechando nesse caso aqui são os vendedores. Ela mudou de cor, ela nasceu verde e ela ficou vermelha. Ela teve uma pressão porque ela mudou muito, ela mudou a cor. No momento em que a vela muda a cor, ela tem uma pressão. Por isso que é diferente quando você tem um pavio embaixo da vela vermelha e quando você tem um pavio em cima da vela vermelha, tá? Uma é rejeição e a outra é pressão. O que acontece na vela verde?
acontece o oposto, tá? Por quê? Porque quem abre a vela verde é o comprador, e aí ela sobe, deixa o comprador lá em cima. Aí o vendedor empurra, fazendo uma rejeição, e aí ele fecha o movimento. Fechou o movimento aqui de venda. Quando acontece um martelo normal, a gente tem o quê? A gente tem uma pressão, pavio embaixo, representa pressão compradora. Aí o que acontece? Eu abri o preço, o comprador abriu o preço, ele desceu, os vendedores desceram, fechou o movimento aqui, ó, fez o movimento aqui embaixo, os compradores que estavam aqui, ó, empurraram o preço, ó, fazendo esse fechamento de preço. Então, ele era vermelho e ficou o quê? Verde. Quando ele faz essa mudança, ele sofre a pressão. Então, na vela vermelha embaixo é rejeição, em cima pressão. Na vela verde é o contrário, embaixo é pressão, em cima rejeição. Isso aqui é importante na hora que a gente for fazer as análises, tá? E aí no cenário de simetria, como que acontece, tá? Como que a gente faz aqui o cenário de simetria, os traçamentos de simetria, quando ele trava na simetria, ó. Então, se eu tenho aqui uma zona de suporte, ó, tem uma zona de suporte, e aqui eu tenho uma zona de resistência e suporte. E aí eu tenho esses modelos aqui, ó. Ai, minha nossa, aqui ele não tá pegando porque... Todos esses modelos aqui, ele faz uma reversão. Ele faz a reversão do movimento aqui, ó. Todos, absolutamente todos faz uma reversão de movimento. Por quê? Porque o corpo dele, o fechamento do preço está travado na simetria. A abertura e o fechamento, ele está próximo mais da resistência. Então, a resistência é de domínio de quem? Dos vendedores. Aí os vendedores vão empurrar o preço, por isso que ele provoca uma reversão. Então, se eu tiver qualquer cenário desse aqui, ele vai provocar uma reversão. Esse cenário aqui, ó, que o movimento toca na resistência, a ponta dele toca na resistência e ele volta ao movimento, ele já faz esse movimento aqui de baixa, tá? Mesma coisa acontece aqui no suporte, ó. Se eu tiver esse movimento aqui de suporte, o corpo dele estiver travado aqui na minha simetria, ó, tiver aqui, ó, travadinho assim, ó, você já sabe que ele vai provocar uma alta, não tem para onde ele correr, ele vai fazer aí o movimento de alta. Aqui, ó, se ele tiver travado aqui com o corpo na simetria, ele vai fazer o movimento aqui de alta, ó, ele vai reverter em todos esses cenários, ele vai subir o movimento, ó. Por quê? Porque o corpo dele está travado. Quem está fechando e quem está abrindo o preço está travado no suporte. Quem é que domina o suporte? Os compradores. Então, os compradores vão fazer esse movimento, eles vão fazer o movimento acontecer, vão empurrar o preço. Dúvidas referente ao martelo aqui, forma aqui que eu consegui desenhar lindamente para vocês. E aí a gente vai olhar aqui, ó, no gráfico. Ó, martelo no meio de uma tendência, olha, segue o movimento da tendência. Pode falar. Tá, tem como você repetir a última frase? Porque eu não entendi, o áudio tá cortando um pouco. Por favor. A última frase do suporte? Não, que você estava explicando o desenho do martelo e tal, de subida, descida. E reversão. Peraí. Sempre que ele travar com o corpo, sempre, independente se ele travou o corpo, porque eu movi, por exemplo, no suporte, se ele travar com o corpo no suporte, quem domina o suporte são os compradores. Então, se qualquer martelo tiver aqui travando o movimento aqui, ó,
Se ele travar o movimento aqui, ele vai fazer uma reversão, ele vai subir o movimento. Por quê? Porque quem está dominando aqui no suporte é os compradores. Então, independente se a vela é verde ou se a vela é vermelha, se o movimento for travado aqui, ó, se ele fechar aqui, ó, ele vai subir o movimento. Porque os compradores estão dominando e quem está fechando e abrindo o fechamento e abertura do preço, ele está mais próximo aqui, ó, do suporte. Toda vida que o corpo estiver travado no suporte, travado na simetria do suporte, ele vai provocar uma reversão. Sempre, sempre, sempre. Entendidos? Era isso? A última frase? É porque eu não lembro. Isso, era isso mesmo. Era isso mesmo. Obrigado. Então, vamos falar aqui, ó. Martelo no meio de um movimento, desce. Martelo, aqui a gente nem considera muito um martelo, mas aqui ele tá com o corpo com pavio, o pavio tem que ser 2 vezes maior, tá? Então, ele considera, a gente meio que lê isso aqui como martelo, tá? Que é uma vela de força. Ó, o martelo no meio de uma tendência continua o movimento. Enquanto ele não travar em simetria, tiver no meio do movimento, ele desce. Agora, quando ele fizer travamento na simetria, por exemplo, aqui, ó, ele trava nessa simetria aqui, ó, tá vendo que ele fechou o movimento aqui desse pavio? Ó, ele travou aqui, ó. Se ele trava, o martelo travou, volta ao movimento. Se ele não trava, faz a continuidade. Aqui, ó, ele tá travado, ó. Aí desce o movimento. No meio de tendência, ele segue a tendência. Aqui, ó, no meio de tendência, segue a tendência. Travou aqui na simetria, ó. Aqui, ó, na simetria do fechamento dessa vela aqui, ó. Travou. É tchau e benção. Ele vai voltar ao movimento. Não tem para onde correr. Independente da cor dele, ele volta o movimento. E aí, uma coisa que é importante eu salientar para vocês é o seguinte. Luana, mas se eu for operar somente isso aqui, somente o martelo, só a leitura do martelo, qual é o meu nível de assertividade operando somente o martelo? 70% a 75%. Quem opera simetria mais análise de candlestick tem uma assertividade de 70% a 75%. Ó, martelo no meio de tendência. Ah, eu esqueci de falar isso aqui para vocês. Quando é que ele reveste, tá? Quando é que ele é de continuidade. Aqui, ó. Luana, mas aí o martelo aconteceu isso aqui, ó. Isso aqui vai continuar? Tá conectado? Tá caindo a internet? Estão todo mundo escutando? Então, como eu te falei, tem hora, em alguns momentos ele dá uma cortada, aí o som some. Tá para todo mundo assim? Tá, Para mim, não. Nossa, eu não sei dizer se é a minha. Aqui em casa é 240 megas. Não sei dizer se é a minha, não, mas... Se não tá para todo mundo, então acredito que não seja a minha, né? Se tivesse para todo mundo, era a minha. Mas vamos lá. Se travar muito, vocês vão me falando que eu vou repetindo, tá bom? Não tem problema nenhum. Ó, no caso desse movimento aqui, ó, que ele corta o pavio, ó. Ele não chegou a fazer o complemento aqui, né? E ele precisa fazer esse fechamento aqui, ó. Quando acontece isso aqui, ele vai fazer um movimento aqui de alta, tá? Ele vai fazer uma continuidade. Então, toda vida que a simetria cortar o pavio do martelo, ele vai continuar o movimento. É como se ele estivesse no meio de uma tendência, tá? É por isso que muitas vezes... Luana, Oi. E seria independente da cor, no caso do martelo aí? Para dar continuidade no movimento? Para fechar a simetria? Se ele estiver cortando no meio, sim. Por exemplo, aqui, ó. Assim, ó.
assim. E aí, no caso do vermelhinho, assim. Aí ele vai voltar aqui, ó, para preencher esse movimento aqui, ó. Porque aqui é como se ele estivesse no meio de uma tendência, entendeu? Ele só fica Ele só fica numa zona se ele ficar... Ele só reverte se for assim, ó. Se ele tiver no corpo, tá bom? Ele só reveste no corpo. Ok. No meio de tendência, ele segue o movimento, não tá... Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, esse cenário aqui, ó. Na hora que ele trava, não, assim, não tem para onde correr, ele volta, ele fala, nossa, deixa eu ver isso. Não tem para onde correr, ele faz a reversão, ó. Ele faz a reversão. Entendido o movimento do martelo, todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Mesmo com os cortes da voz, vocês conseguiram entender? Consegui. Ah, show de bola. Então, vamos falar aqui um pouquinho do pimbá, tá? O pimbá, ele é a cópia do martelo. Só que ele tem um paviozinho em cima, ó. Como que é um pimbá? Pimbá é assim. Isso aqui é um pimbá. E aí o movimento dele é diferente do martelo. E se você ler esse movimento aqui dizendo que é um martelo, como todo mundo faz, a maioria das pessoas faz, você deve estar levando lóis e não sabe nem por quê. Então, ó, quando aparecer esse abençoado aqui, ó, nossa, eu não acerto o centro desse negócio. Aqui, ó. Como que funciona a leitura desse pimbá? O movimento aqui dele é simples, tá? Ó, a leitura dele praticamente é a mesma. A diferença é que ele tem uma rejeição. E por ele sofrer essa rejeição aqui, ó, essas rejeições, essas pequenas rejeições fazem o movimento fazer um movimento diferente, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho esse movimento aqui desse pimbá. Quando acontece esse movimento aqui do pimbá, por exemplo, ó, o que acontece aqui, ó? Ele abriu o preço. Aí ele desce o movimento, deixa um vendedor aqui. Quando ele deixa o vendedor aqui, o comprador que está aqui começa a empurrar aqui o preço, ó. Aí deixa o comprador aqui em cima. Aí depois ele volta com o movimento. Você está vendo que o vendedor entrou duas vezes aqui? Entrou aqui e entrou aqui, ó. Só que esse aqui de baixo, a pressão compradora, ela voltou com o movimento, porque quando ela muda de cor, ela faz o movimento predominar. Então, se ela ficou verde, ela está fazendo o movimento comprador, mesmo com rejeição embaixo e em cima. O vendedor ele entrou duas vezes. O que acontece aqui nesse movimento aqui, ó? Abriu o preço, vendedor desce, empurra o movimento, comprador lá em cima. Aí o vendedor empurra novamente aqui, ó, fazendo o fechamento. Novamente o vendedor entra duas vezes, ó. Então, na vela de compra, o vendedor, ele tenta dominar. E na vela de venda, o comprador, ele tenta dominar, porque o comprador passa a entrar duas vezes o movimento. E aí a leitura dele começa a ficar um pouco diferente, porque ele não sofre só uma rejeição ou pressão, ele sofre uma rejeição e uma pressão. E o vendedor circulou dentro daquele candle. E foram duas vezes. E aí, quando você vai fazer os traçamentos,
de simetria, o que acontece? A única forma de acontecer uma reversão, no caso do pin-bar, é quando ele muda de cor. É a única forma. Aqui. Deixa eu mudar aqui de cor. Aqui, ó. Aqui ele precisa mudar de cor e o corpo dele precisa travar. Ou ele faz assim, ó. Mas ele precisa mudar de cor. No caso de uma resistência. Aqui embaixo ele tem que ser verdezinho, ó. Ele só faz reversão se ele muda de cor. Se ele não mudar, ele não vai conseguir, ao contrário do martelo, que com o corpo, aqui, ó. Só dessa forma ele consegue fazer uma reversão. Se ele não mudar de cor, ele não vai fazer nenhuma reversão. Então, aqui, por exemplo, ó, se eu tiver pin-bar aqui, ó, assim, na simetria, o que vai acontecer? Segue o movimento de baixo. E se eu tiver aqui em cima com o movimento de alta, pimbar assim, não mudou de cor e meu movimento está de alta, aqui, ó, ele vai continuar meu movimento de alta. Entenderam? Dá um ok aí, povo. Tranquilo, eu entendi, obrigado. Restante do povo, dá um ok aí no chat, por gentileza. Ok. Ok, todo mundo entendeu? Deixa eu ver aqui no chat. O áudio está travando um pouco. Luiz, o Gustavo aqui. Agora, o meu áudio está travando? Não, isso daí foi aquela hora que eu tá. comentei. Não, desculpa, eu escrevi no chat e falei no áudio também, desculpa. Não, tranquilo, então. Então, entenderam a respeito do pimbar certinho, né? Agora a gente vai falar... uma coisa que é importante, tá? Quando vocês forem estudar esses padrões, estuda eles separadamente. Que é para quando você for ler esses movimentos, você conseguir aplicar eles de forma automática. Porque se você não conseguir colocar eles de forma automática, você não vai conseguir pegar o movimento da vela, porque a vela só tem 60 segundos. E você, para analisar e para ter uma tomada de resposta, você vai precisar de mais ou menos 25 segundos. Então, você não vai conseguir ter todas as confluências, somas de confluências, se você fazer de forma racional. Então, tem que fazer de forma automatizada. Como que eu faço na forma automatizada? Você precisa fazer por repetição. Então, todos os dias, você vai ter que treinar em torno de 30 a 40 minutos cada padrão. Você não precisa dominar todos os padrões de uma vez só. Domina os 5 principais, os que mais aparecem de imediato, que são os 5 primeiros que eu vou estar mostrando para vocês. E na sequência, depois que você dominar esses 5 primeiros, você vai para os próximos 5, que são os padrões que aparecem de forma secundária, mas que também aparecem com intensidade. E assim você vai dominar todos os padrões de Kendall. Porque eu vou estar passando para vocês 8 tipos de confluências para vocês analisarem antes de tomar uma decisão de entrada.
E se vocês forem parar para raciocinar, e como o nosso cérebro não gosta de gastar energia, você não vai conseguir fazer a soma das confluências, você só vai conseguir, no máximo, ter 2 ou 3 confluências, que é o que o teu cérebro vai conseguir raciocinar de forma rápida. Então, o que eu aconselho? Estuda separadamente todos os padrões de Kendall, estuda o martelo, domina o martelo, faz as leituras, fica pegando o movimento só de martelo, depois só de doji, depois só de pimbá, depois só de engolfo, depois só de moroboso Kendall, vai pegando separadamente, domina esses padrões, e depois que você conseguir dominar esses padrões, você vai aumentando a quantidade de padrões que você vai trabalhar. Essa foi a forma que eu aprendi e que eu acho que é a forma mais rápida de você dominar isso operacional, operando separadamente até você dominar todas as partes, tá? Então, agora a gente vai falar de doji. Muitas pessoas têm medo de operar doji porque fala que é indecisão do mercado e que não sabe se o movimento vai subir ou se o movimento vai descer, mas eu vou estar mostrando aqui como que funciona o doji, como que é a leitura do doji, e aí você vai passar a operar esse doji de forma mais tranquila, tá? Então, a gente tem o doji de cruz, tem o doji de alta e o doji de baixa, e eu quero mostrar para vocês uma coisa que é interessante, fora que tem os doji com presença, né? Tem doji com presença compradora e doji com presença vendedora. Não muda muito o cenário referente a isso, não. É mais uma confluência quando ele vai fazer algum tipo de movimento, aí você, olhando a presença compradora ou vendedora, ele te dá um start melhor, tá? O doji também, todos os dojis, ele te dá um movimento de continuidade e te dá um movimento de reversão. Como que funciona o movimento doji? Ele abre o movimento, os vendedores descem o movimento, depois os compradores sobem o movimento se posicionando lá em cima e depois os vendedores descem o movimento. Quem abriu e quem fechou o movimento foram os próprios vendedores. Não é que tenha um empate, é porque o movimento que é realizado dentro é feito pela mesma pessoa. É como se ela tivesse comprado e vendido para ela mesma. Ela zera o preço. É como se ela estivesse fazendo lucro. Entende? Tipo, ela comprou e vendeu. Ela mesma faz a movimentação. E o que acontece nesse cenário aqui? Toda vida que você tiver um doji com o corpo dele precisa estar travado. Absolutamente travado na simetria, assim, ó, travado. O corpo dele do meio precisa estar travado na simetria, ele vai provocar uma reversão, seja numa zona de suporte, seja numa zona de resistência. Pode ser ele só assim, independente do que for. Se ele tiver com esse corpo aqui, assim, travado, que é esse movimento aqui e o de cruz, tiver travado na simetria, ele vai fazer uma reversão. Agora, a gente tem outro cenário, a gente tem esse cenário aqui, ó, desse doji aqui, ó, e a gente tem um cenário no suporte, na resistência. E o que acontece nesse cenário aqui, ó? Eu tenho uma abertura aqui que está dominada pelos compradores. Os compradores empurram o preço, deixa o posicionamento do comprador aqui. Aí os vendedores voltam para o mesmo movimento. Quem que está dominando aqui na resistência? São os vendedores. Então, esse doji aqui, ó, ele provoca uma reversão. Ele volta ao movimento. Independente se ele está numa zona de suporte ou na zona de resistência, ele provoca uma reversão. Por quê? Porque ele volta para o 0 a 0. A pressão acontece, mas ela volta com a pressão. Ela sofre pressão e sofre rejeição. Ela anula o movimento. Quando ela anula o movimento, ela faz o movimento inicial. Então, aqui é como se eu não existisse e você volta para o movimento aqui que aconteceu. Certo? O que acontece com esse outro formato aqui de doji, tá? O
que ele está aqui embaixo e ele deixa um pavio mais embaixo, tá? Quando acontece esse tipo de pavio aqui, que ele deixou um pavio mais embaixo, esse pavio aqui, ele faz o movimento de continuidade. Mesmo ele deixando o movimento aqui embaixo, que era para provocar uma reversão, eu volto para o movimento aqui da zona. Então, aqui, ó, os vendedores descem, depois os compradores sobem e fica travado aonde? No mesmo lugar de sempre. Eu estou de novo na resistência. Então, quem que domina a resistência? Comprador. Desce o comprador. Mesma coisa aqui, ó. Desceu o vendedor, aí os compradores subiram e ficaram travados aonde? No suporte, que é dominado por quem? Pelos compradores. Então, aqui o movimento vem de call. Se esse momento aqui, ó, se esse ficar verde, com presença compradora, você já sabe que ele vai subir o movimento. Se esse aqui ficar vermelho, você já sabe que ele vai descer o movimento. Porque ele, além dele fazer o movimento, ele já está com a presença dominante da resistência. E aí você só segue o movimento da cor do doji. O doji no meio de uma... O doji no meio de uma tendência... Ele segue o movimento de tendência. Ó. Vou mostrar aqui exemplos no gráfico para vocês, tá? Aqui, ó. Reveste. Aqui, ó. Travou o movimento. Aqui, ó. Volta o movimento. Aqui, ó, acabei de falar, ó, volta o movimento. Aqui, ó, volta o movimento. Ele no meio de tendência, aí ele segue o movimento da tendência. Nossa, agora você vai poder... Ah, mas se tiver 2 doji? Tem horas que aparecem uns 2, 3 doji junto, né? Tipo assim, ó. Isso que você acabou de mencionar, de 3 doji seguido ou até 3, aparece bastante quando o mercado, principalmente na Nikkei Option, quando o mercado está sem volatilidade, né? Uhum. E aí você faz a entrada e você fica lá, pelo amor de Deus, sobe, trem, ou desce, e o negócio fica parado, acaba levando loss por bobagem. O que acontece aqui, ó, nos doji, ó? Você vai fazer a leitura do doji, não pode esquecer disso, tá? Ó. Eu tenho esse doji aqui, tá? Aí vamos considerar que aqui a gente tem uma vela verde aqui, ó. E aí tem um doji aqui, certo? Meu movimento tá de alta, apareceu um doji. Qual é o meu próximo movimento? Doji travado na simetria para ter um movimento de put, certo? Só que aí, ao invés de aparecer o movimento de put, apareceu o que? Um outro doji. Só que, se você observar, nunca aparece doji. Os únicos doji que aparecem igual são esses aqui, ó. Que aí ele fica assim, ó. Mas nunca aparece assim, ó. Já observaram isso? Por que que não? Porque cada um desses aqui, ele mostra o movimento. Por exemplo, aqui é o movimento de put. Se aparecer um outro doji, provavelmente vai ser um doji assim, ó. Esse movimento desse doji aqui é um doji que ele faz reversão ou continuidade? Ele está continuando o movimento ou não? Ele provoca movimento de put, então eu continuo o movimento de put. Se ele não fizer, aí o outro doji que deve aparecer, por ele fazer movimento de put, ele vai ter que descer aqui e subir novamente. Aí aparece um doji assim, ó. Ele sempre vai aparecer uns doji diferentes.
O único doji que aparece igual são esses aqui, ó, que ele não faz movimento de alta e nem de baixa, como se o preço nem se movimentasse, ele fica assim, ó. Ele não aparece isso aqui. Porque cada doji ele faz uma leitura, aí o gráfico ele precisa movimentar. Então, ou ele faz assim, ou ele faz assim, ou ele faz assim, ou ele faz assim, ou ele faz assim. Ele vai mudando os dojis. E aí você vai ter que ler de acordo com o movimento do doji que eu passei. Sempre prestando atenção no movimento da vela anterior, porque essa vela anterior aqui deixou pavio, então tem que pegar na retração. O movimento desse doji, ele me leva numa reversão ou ele me leva numa continuidade? Aí você vai estar trabalhando em cima disso. Mas é muito difícil ele aparecer um monte de doji, seguido, ó, movimento no meio de tendência, segue o movimento no momento de tendência, segue o movimento. É muito difícil ele aparecer assim, uns 30 aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Doji para cima e doji para baixo? Ele não aparece igual não, porque o movimento é diferente. Por exemplo, aqui, ó. Tá travado aqui na simetria. Esse movimento aqui seria de quê? Movimento de cal. Só que ele deixou o quê? Ó? Ele deixou aqui pavio. Então, você esperaria descer para voltar ao movimento. Só que aí ele terminou com outro doji. Esse doji aqui, ele faz o quê? Ele reverte. Aí, o que que você faz? Faz o movimento de baixa. Porque aqui era um movimento para ser de cal. Só que aí, como ele não foi de cal, o próximo movimento faz a reversão, normal. Ele nunca vai ser, nunca vai aparecer os dois dojis. Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, sempre vai ter uma diferença, ó. Ó, esse aqui ele subiu um pouquinho, ó, tá vendo? Nunca vai ser igual. Porque você precisa ler os dojis. Ó, esse aqui, ó, tá vendo também do pavio, ó? Como ele muda, ó. Ele nunca vai ser... É impressionante. O único que é igual é esse assim, ó. Os tracinhos. Todo mundo entendeu referente ao doji? Sim, eu entendi. Quem foi? Oi, acho que era a Mário que ia falar. Ó, aqui, essa leitura aqui é boa. Ó, aqui eu tenho o quê, ó? Eu tenho um pimbar que ele fez uma reversão, então meu movimento aqui é de put, certo? Só como ele deixou aqui para ver essa próxima vela aqui, eu tinha que pegar voltando o movimento para descer. Se pegasse de abertura, eu levaria empate se fosse na binária, né? Pegasse de abertura de vela. Aí ele desceu o movimento e voltou para o mesmo canto. Esse movimento desse doji aqui, que é aquele doji de baixo, representa movimento de quê? De put. Esse doji aqui, ele representa movimento de quê? De put. Então, aqui você está com o mesmo movimento sempre, ó. Put, put, put. Próxima vela foi put. Movimento de reversão, aquele que sobe na pressão do movimento. Então, quando vocês forem estudar, que aí vocês vão estar fazendo a leitura, não se preocupa de imediato se ele vai estar dando win ou loss, tá? Quando vocês forem treinar, vocês treinem na conta torneio da Aikioptio, ou na da Binomo, ou se for na demo, vocês treinem com $1, tá? Aí vocês vão treinando e vão grava esses movimentos e manda para mim.
manda separado do martelo, aí faz umas 10 entradas do martelo. Aí faz 10 entradas de doji, ou então só mostra a leitura para eu ver que vocês estão entendendo. Porque aí depois que você dominar separadamente todos esses gatilhos, você vai conseguir fazer muitas operações de forma... Porque assim, o que a gente faz é juntar o movimento para operar cada vela. E aí a gente utiliza os gatilhos, né? A gente aproveita os gatilhos, as confirmações, os padrões gráficos, os probabilísticos para ter mais resultados. Vamos agora para um dos que o pessoal chama até de doji, já deram tanto nome para esses, o spin top. Spin top, ele é um candle que o pavio de cima é do mesmo tamanho do pavio de baixo. A característica dele é essa. Ele precisa que o pavio de cima seja igual. Não importa o tamanho dele, ele pode ser assim, mas o pavio de cima precisa ser igual ao pavio de baixo. Ou ele pode ser assim, o pavio de cima tem que ser igual ao pavio de baixo. Ou ele pode ser até uma vela gigante assim, ó. Mas ele precisa ter como característica pavio em cima, pavio embaixo igual. E como que é a leitura desse candle, tá? De um candle verde. Ele abre o movimento, os vendedores descem, se posicionam aqui embaixo, os compradores sobem, deixa o comprador aqui em cima, e aí os vendedores descem, empurrando o preço, fazendo um fechamento de preço, tá? É dessa forma que a gente lê o spin top. E numa vela vendedora, ele abre o preço, sobe o movimento, deixa o comprador aqui em cima, os vendedores empurram o movimento, deixa o vendedor aqui embaixo, os compradores empurram e faz o fechamento de preço. Então, no spin top, a gente também tem duas movimentações, porque ele tem pavio em cima e pavio embaixo. Só que a movimentação dele é movimentação empatada, é uma movimentação que é igualada. Então, ele é considerado movimento neutro, tá? Independente do tamanho do corpo dele. E como que a gente lê esse movimento, tá? Na simetria, né? Quando ele vai fazer o traçamento na simetria. Aqui, ó. Quando a gente vai fazer a leitura desse movimento aqui, ó, na zona de resistência e de suporte, se o corpo do spin top travar na simetria, ele vai provocar uma reversão. Independente se ele seja verde ou vermelho, se o corpo dele travou aqui, ó, independente do tamanho dele aqui, ó, se ele travou aqui, ó, o corpo dele travou, ele vai fazer uma reversão. Então, independente, travou, reversão. Tanto aqui na compra, quanto na venda, ó, aqui também, ó. Importa o tamanho, importa que ele travou o corpo. Então, isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque do mesmo jeito que todos os outros padrões faz continuidade e faz uma reversão, o spin top ele também faz isso. Só que tem uma diferença aqui. Quando você vai fazer a leitura aqui do movimento, ó, já sabemos que travou com o corpo faz reversão. E quando não travar com o corpo? Que ele ficar esse movimento aqui. O que eu faço nessa situação aqui? Aqui tem dois cenários. Porque ele pode fechar esse movimento e ele pode bater e voltar para fazer o movimento de baixa.
Então, quando ele está próximo da simetria, a primeira coisa que você vai olhar, se ele travar na ponta, se ele travar aqui na ponta, sem fazer um movimento de reversão, é só simplesmente rejeitar, que ele está verde, ele não está vermelho. Porque se ele fizer assim, ó, e rejeitar, ó, ele fez isso aqui. Se ele rejeitar isso aqui, mesmo assim ele ainda vai fechar esse movimento. Só que o fechamento desse movimento, ele vai bater e voltar aqui. E no caso do verde, você vai ter que olhar para onde o movimento vai andar primeiro. Se o primeiro movimento desce, você pega no movimento de cauda, de continuidade. Se o primeiro movimento sobe e toca sem romper esse movimento aqui, ele desce o movimento. Então, quando, no caso do spin top, que ele é um movimento de continuidade e é um movimento que ele se iguala, que ele é neutro, o movimento tanto pode subir, pode descer. O que você vai ter que esperar a confirmação de 5 segundos. Gente, a gente falou de confirmação de 5 segundos na nossa aula ontem. Você mencionou a questão dos 5 segundos ontem no gráfico da IQ, porém, aí eu até perguntei o seguinte, é necessário eu pegar e mudar o time frame para 5 segundos para poder fazer a operação, ou eu deixo em 1 minuto mesmo? E outra pergunta que eu tenho, relacionada a esse spinning top de alta, esse que você acabou de fazer, que você colocou aí, se ele só para você conferir se ele vai subir ou se ele vai descer. Digamos que deu esse spin top de alta e aí vai dar a próxima vela. Essa próxima vela, necessariamente, ela tem que vir fechar o pavio aqui embaixo, ou ela só dela dar uns toquinhos, dela demonstrar assim um toquinho para baixo, ela já vai subir? Como é? Não, é só um toquinho, ela vai fazer uma rejeição e vai voltar ao movimento. É porque assim, você vai ter que observar o que ela vai fazer primeiro para você tomada de decisão. Se ela vai fazer uma pressão, porque ela está no movimento de alta. Se ela está no movimento de alta, o ideal é que ela faça um movimento de baixa para pregar pressão para fechar o movimento. Então, aqui, a gente sempre, quando ele está nesse cenário aqui, ó, verde, a gente sempre espera ela fazer um movimento de baixa para poder pegar um call, certo? Quando ela está nesse cenário aqui, ó, a gente espera ela fazer um movimento de alta, que é para ela tocar aqui na simetria e voltar o movimento para put. Só que no caso específico da vela verde aqui na simetria, ela tanto pode fazer o movimento de subida, como ela pode fazer o movimento de descida. Então, você tem que esperar a confirmação dos 5 segundos iniciais, onde é que ela vai bater, se ela vai bater aqui na resistência, ou se ela vai fazer a descida aqui, que geralmente ela bate aqui, ó, na abertura da vela, que é a taxa de referência. Ela volta o movimento, toca aqui na taxa de referência e volta para fazer o fechamento do preço aqui na resistência, tá? É por isso que a confirmação aqui de 5 segundos, por exemplo, eu vou pegar aqui Essa confirmação de 5 segundos é inicial, né? No início da vela, né? No início da vela, que é para você confirmar se vai estar entrando o comprador ou vendedor que você está esperando. Ok. E aí, o que acontece? Deixa eu pegar aqui o movimento de... Deixa eu pegar um movimento. Ó, aqui é um spin top, no meio de uma tendência segue o movimento. Ó, spin top. Travando aqui na simetria, volta, ó, faz uma reversão.
Quando ele trava no corpo, ele volta ao movimento. Deixa eu ver aqui se ele pega. Ah, tipo aqui, assim, ó. Porque aqui, ó, ele não pegou, ele fechou com o corpo rente, ó. Nesse caso aqui, ele bateu lá em cima e o exemplo que eu tava aqui, ele travou mesmo com o corpo, né? Mas se ele tivesse pegue aqui em cima, ó, tivesse pegue aqui, ó. Aí, nesse caso aqui, ó, você tá vendo que a abertura de preço, ele fica bem em cima da taxa que fecha? Aí, quando acontece esse cenário aqui, você tem que esperar, por exemplo, nesse cenário aqui, a gente ia esperar, se ele batesse aqui em cima, se ele saísse, porque o fechamento foi aqui embaixo, tá? No caso da verde, o fechamento seria aqui em cima, ela está mais próxima aqui da zona. Então, o movimento esperado seria ela fazer o movimento de baixa para tocar aqui nessa taxa e voltar ao movimento fazendo o fechamento de preço para poder os vendedores entrarem, porque os vendedores estão aqui nessa taxa aqui, entendeu? Eles não podem entrar do nada. Então, ele precisa fechar o movimento. Então, a gente tem a taxa de referência como a taxa de abertura e a outra taxa que é a taxa que ele toca, que é a resistência. Então, a gente espera ele fazer o movimento para finalizar. Tipo aqui, ó. Aqui eu tô pegando ele com parte de baixo, mas para quem entender, ó. Aqui, ó, ele tá faltando fazer esse fechamento aqui em cima. Só que aqui ele tá no meio de uma tendência, ele vai seguir a tendência, tá? Mas tá vendo que antes dele seguir a tendência, ele volta, marca a taxa lá em cima para voltar, para descer o movimento, que é a taxa de referência dele aqui, ó, é a mesma coisa se fosse lá em cima, na resistência aqui, ó. Eu tenho esse movimento aqui em cima e tenho esse movimento aqui embaixo, ó. Pronto, aqui é o cenário perfeito, ó. Eu tenho esse movimento aqui, ó. Ó, ele travou aqui, ó, nessa simetria aqui desse pavio. Aí, nesse movimento aqui, ó, ele foi lá em cima e depois ele completou o movimento de baixo. Então, você espera para onde ele vai. Se ele voltasse aqui primeiro para subir, ele ia tomar de base essa simetria aqui embaixo, ó. Então, você tem que esperar. Como é uma vela de pavio que está travada nos pavis, você tem que esperar para onde o movimento vai andar. Se ela vai bater em cima primeiro para descer, porque aqui ele está no movimento de baixo, você espera ele bater em cima para descer, ou se ele fizer aqui o movimento, se ele bater aqui embaixo primeiro, ele vai fazer o movimento que fez essa vela aqui, ó, volta o movimento. Que aí ele fecha esse movimento aqui, ó. Ele fechou esse movimento aqui, ó, os compradores entraram, é isso que ele precisa fazer, fechar o movimento. Fechou o movimento do pavio, os compradores entraram, porque aqui está dominado por comprador. Se a vela fizer o movimento de baixa, aí é uma compra no caso, né? Uhum. Exatamente. Ok. Certinho? Então, no caso do spin top, a gente só tem que ter cuidado com isso, porque a gente tem um momento que é quando acontece uma quantidade de velas para baixo da mesma cor, acontece uma reversão, a próxima vela desce. Só que aí esse movimento aqui foi um movimento spin top. Aí você espera ele bater na taxa para voltar e fechar o movimento, porque ele só sobe o comprador se ele fecha o movimento aqui, ó. Porque aqui nessa linha que está entrando o comprador. Aí o comprador entra. Certinho, certinho, certinho. Todo mundo entendido, ó. Já são 3 tipos de padrões de candle que vocês podem operar, ó. Spin top, martelo, não, já são 4. Pin bar, martelo, doji e spin top. Bora fechar o nosso movimento agora com os engolfos, tá? Um tipo de
de padrão de reversão que acontece muito são os engolfos de alta e de baixa, né? É quando ele engolfa a vela e faz a continuidade do movimento e dá a continuidade do movimento. E uma coisa que é importante vocês entenderem é o seguinte: o engolfo, ele só funciona se ele partir de um ponto de simetria, tá? Ele sair de uma zona, que é para ele provocar o movimento do engolfo, ou se ele estiver no meio de uma tendência. Por exemplo, se eu estiver numa tendência aqui e aparece engolfo de baixa, como aconteceu aqui, ele não vai funcionar, tá? Ele só vai funcionar se ele estiver numa tendência de baixa e acontece o engolfo de baixa. Numa tendência de alta, ele faz o engolfo de alta. Então, aqui, quando a gente for fazer, aqui, ó. Ó, aqui nesse caso aqui, ó, tô travada aqui na simetria, certo? Essa vela verde engolfou essa vela vermelha, próxima vela, movimento de cal. Mas por que funcionou aqui? Porque ele tá partindo de uma simetria aqui. Quando ele parte de uma simetria, na grande maioria dos casos, ele sempre segue o movimento, segue o fluxo, porque ele fez um engolfo. Agora, se ele tiver contra o movimento, ele não vai dar bom. Vamos pegar aqui exemplo. Acho que o engolfo todo mundo está acostumado, né? Um dos padrões que é mais utilizado aí pelo pessoal. A gente usa muito para fazer o fechamento do padrão TRCO, que eu também vou estar mostrando aqui, ó. Eu tenho essa simetria aqui, ó. A simetria dele, essa vela aqui foi engolfada por essa vela, próximo movimento, put, ó. Essa vela aqui, ela engolfou essa vela aqui anterior, próxima vela, put. Uma coisa que é importante vocês entenderem é que quando a vela, ela engolfa e trava em simetria, ela vai reverter, tá? Ela não vai continuar o movimento. Outro setup também do engolfo que eu preciso passar para vocês é o seguinte, ó. Ó, aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Que ela tá no movimento de alta, mas ela fez o engolfo de baixa. Por que não funcionou? Porque ela tá numa tendência de alta, tá? E por ela estar numa tendência de alta, ela segue aqui o movimento de uma LTA, ó. Aqui, ó. Luana. Oi. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Digamos assim, que você vai pegar uma tendência de baixa e vamos supor assim, aí deu uma vela de baixa, a próxima vela deu de baixa também engolfando a anterior. E assim, digamos que foram 5 velas. Esse engolfo... Tipo assim, ó. Isso, essa aqui engolfou essa aqui. Isso, Aí... como que eu posso dizer? Necessariamente, o engolfo de baixa da segunda vela, eu poderia ir entrando até um limite onde fosse encontrar uma simetria ou não? Sim, você pode estar utilizando o engolfo. Se ela estiver sempre fazendo velas maiores, por exemplo, uma vela quando inicia uma pernada de movimento, no máximo que a gente consegue ter velas grandes engolfando uma outra, seria mais ou menos 4 a 5 velas no máximo, não chega nem a isso tudo se elas forem velas medianas, assim, sabe? Velas nesse padrão aqui, ó, tipo assim, ó, velas desse tamanho aqui. Elas não conseguem por muito tempo, porque a terceira e a quarta do movimento, elas já tendem à exaustão. Então, até a terceira do movimento, que são os 3 saudados, a gente consegue ter velas de explosão muito forte. Mas, a partir do 4º movimento, a gente já pensa na reversão, tá? Que ela começa a fazer, são velas exaustivas, já são velas que têm um desgaste. E isso ela não pode travar em nenhuma simetria, porque se ela travar em qualquer simetria, ela vai provocar uma reversão. Por exemplo, aqui, ó, o engolfo de várias velas, ela provoca uma reversão quando trava na simetria.
Então, se eu tenho essa esticada aqui de vela, que ela engolfou 3 velas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 velas aqui, ela vai provocar uma reversão. Então, se eu tiver uma vela muito grande que engolfou várias velas para trás, se ela travar numa simetria, vai ter uma reversão. Então, tem que ter cuidado com o tamanho da vela que está sendo formada. Oi. Se a simetria estiver bem distante, conta também da mesma forma? Ou só não, a simetria se a simetria estiver longe, ela fica como uma explosão. Aí ela continua o movimento. Ok. Se ela estiver forte, ela faz o movimento, ela não muda, não. Ela só trava se tiver simetria forte, ó. Por exemplo, aqui, ó. Esse movimento aqui, ela engolfou várias velas anteriores. Ela só voltou aqui o movimento porque tem essa simetria próxima aqui, ó. Desse canal aqui de alta, ó. Essa aqui do mesmo jeito, ó. Ó, essa outra aqui, ó, por exemplo, essas velas medianas aqui, ó, até a terceira do movimento é de força, ela vai esticar o movimento. Mas passou da terceira, ela já vai ser vela de exaustão. Aí ela já vai ficar uma vela exaustiva. Ó, aqui a gente tem um engolfo normal, que ela está travada na simetria, engolfou, a próxima vela segue o movimento. Ó, aqui, ó, essa aqui, ó. Vela forte, travando em simetria aqui, ó. Aqui tá travada em simetria, próxima vela, reverte. Sempre que tiver, ó, essa aqui, ó. Esse tipo de vela aqui, você consegue fazer umas 3, 4, 5 velas, que é uma engolfando a outra. Dessa aqui. Aí ela consegue fazer o movimento bem direitinho, você vai sempre fazendo um movimento de engolfo ou movimento de spin top de continuidade que está no meio de uma tendência. Por exemplo, aqui, ó, quando você vai ler esse movimento aqui, ó, esse movimento de baixa, a sua referência vai ser esse número redondo aqui e esse outro número redondo aqui, ó. E aí, quando você tem essa tendência muito grande, principalmente ao OTC, o que acontece nesses movimentos aqui, ó? Começar daqui, ó. Spin top, provocando uma reversão. Próxima vela put, mais um spin top, movimento put. Vela que ela engolfou essa vela anterior, rompendo simetria. Próxima vela put. Rejeição comprar. Aqui ela já está me indicando que vai acontecer aqui. Já vai aparecer um comprador. Por quê? Porque ela já começou a rejeitar aqui, ó. Aqui, movimento de vela com pouca rejeição, porque em comparação ao corpo, próxima vela ainda é put. Porque minha próxima referência de comprador é aqui, e aí tem essa zona aqui, ó, que é essa zona aqui, ó, de onde está aparecendo aqui, ó. Tem essa zona aqui, e para ter aparecido o comprador aqui, deve ter uma zona ali para trás aqui que a gente não está enxergando, e aqui eu acho que é um número redondo múltiplo de 5. Espera aí. Aqui, ó, o número redondo, ó. Aqui, ó, 240. Por isso que aí ela voltou aqui o movimento, ó. Aqui, ó. Esticar assim. Aí ela voltou aqui o movimento. Só que aí aqui o que tá bem no número redondo, ó. Travou bem no número redondo. Beleza. Aí o que aconteceu aqui? A gente espera o gatilho da próxima entrada. Te espera que esse movimento, se ele vai confirmar de alta ou baixa, porque esse gatilho aqui é um doji com presença compradora. A gente precisa confirmar se ele vai subir ou se ele vai descer. Ele desceu. Próxima vela, put. Esse momento aqui é um momento que você não opera, que você tem que esperar. Por quê? Porque ele também travou aqui, ó, no número múltiplo de 5, ó, que é a metade do número redondo. E aí aqui a gente também aguarda a confirmação, se ele vai subir ou se ele vai descer. Quando você estiver operando OTC,
fica ligado somente nessas linhas aqui, ó, traçada pela corretora, e nos múltiplos de 5. Enquanto ele não encostar nisso, você vai fazendo o movimento de baixa. Quando ele chegar nesses múltiplos de 5 e no 0, 0, você espera para ver qual que vai ser a confirmação. Apareceu a reversão, confirmou o gatilho de baixa, próxima vela put, rompeu simetria, próxima vela put, spin top no meio do movimento put. Como ela deixou aqui pavio, essa próxima vela também é leitura de put. Só que aí ela deixou um doji. Doji no meio de uma simetria put. Como o doji também tem pavio, próxima vela também tem que ser vela com pavio, put. E aí aqui ela precisa fechar o movimento do número redondo, movimento de put. A partir desse momento aqui você tem que esperar a confirmação de entrada compradora. Por quê? Porque a partir daqui eu já tenho rejeição, ó. Tenho dúvidas de compra, rejeição, rejeição, rejeição. Então ele está me dizendo que na próxima zona forte vai estar entrando comprador. Então você consegue pegar uma sequência muito boa de movimento só com os padrões de candle e utilizando os números redondos da corretora e simetrias. Então, na maioria das vezes que a gente opera uma sequência grande assim de vela, a gente vai olhando só os padrões de candle, se vai ser de engolfo, se ele vai ser um spin top, se ele vai ser um martelo. Enquanto ele estiver no meio do movimento, você vai continuar o movimento. Aí você só não pode errar a taxa, porque se a vela anterior te deu pavio, você vai ter que aguardar o pavio. Entenderam? Nossa, acho que eu falei demais, chega todo mundo ficou calado. Entendi sim, obrigado. Esclareceu minha dúvida. Mas, gente, é isso, tá? Entenderam a respeito do engolfo, entenderam sobre esse engolfo, quando ele engolfa várias velas, se ele travar na simetria, ele faz uma reversão. Estudem de forma separada, estudem sempre de forma separada, tá? Que é para vocês terem o máximo de resultado possível nisso, porque sempre o que vocês deixarem no automático vai fazer vocês terem um resultado muito, mas muito melhor, tá? Porque aí você não vai travar no seu movimento, tá?